Olá pessoal do nono ano, a gente vai discutir hoje mais um assunto para que nós possamos ter base para a produção de mais um texto dissertativo argumentativo. O assunto que a gente vai discutir hoje vai ser um assunto muito comentado nos dias de hoje, que é a questão da fake news e a liberdade de expressão, né? Fake news é um conceito aí que caiu no gosto popular, né? Todo mundo praticamente conhece, e são notícias falsas, né? Notícias falsas que são aí propagadas sobretudo pelas redes sociais. E há quem justifique que as fake news não são um problema porque existe a liberdade de expressão, né? Então todo mundo tem o direito de opinar o que bem entender sobre qualquer tipo de assunto. Mas a questão que se coloca é: será que é correto você se valer da liberdade de expressão para divulgar notícias que não são verdadeiras? Então, é isso que a gente vai discutir hoje, por meio da apresentação de alguns textos motivadores sobre esse assunto. A gente vai começar aqui tratando, né, vamos começar aqui com o texto motivador 1, que é um artigo cujo título é Fake News versus Liberdade de Expressão. Então, o artigo traz para a gente assim: Atualmente, com o constante avanço tecnológico, o mundo virtual tem sido uma faca de dois gumes na proliferação de informações e emissões de opiniões que circulam diariamente em nossas redes sociais e, de fato, conseguem um alcance imensurável em questão de segundos no país inteiro. Então, aqui o texto começa falando que o primeiro fenômeno que deve ser considerado é a questão do avanço tecnológico, né, que permite justamente que as pessoas possam apresentar informações, né, divulgar informações de uma maneira muito rápida a um grande número de pessoas. E aqui a gente pode pensar no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, entre outros aplicativos que nos permitem compartilhar com um número muito grande de pessoas, em um espaço muito curto de tempo, informações. É um dado que pode ser encarado como uma coisa positiva, né? Porém, também pode ser encarado como uma coisa negativa, por isso o texto fala que isso é uma faca de dois gumes. O que é uma faca de dois gumes? É algo que tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Ocorre que em tempos sombrios, como o que estamos vivenciando, em que a corrida por likes e compartilhamentos supera a seriedade na qual as informações são tratadas, alinhada aos fatos especialmente políticos que vêm acontecendo ultimamente, como, por exemplo, a grande repercussão da Operação Lava Jato, que toma proporções gigantescas a cada dia que passa, dentre outros escândalos supostamente realizados por nossos representantes, surge um grande desafio para a justiça eleitoral, as chamadas popularmente como fake news, notícias falsas. Então aqui o texto ele vai focar como essas notícias falsas elas podem prejudicar em um período eleitoral, né? Então ele vai focar as fake news, no caso, nessa situação específica, que é como essas fake news podem prejudicar no período eleitoral. Ora, inicialmente, é importante relatar que o tema fake news é um dos assuntos mais comentados quando o tema é eleições 2018. Isso porque essas notícias falsas podem macular a imagem de candidatos e partidos políticos nas eleições de 2018, pelo fato de que o impulsionamento das ditas fake news é muito grande e estas vêm até nós com o formato de como se verdadeira fosse. Então aqui o texto ele justifica a sua preocupação devido ao fato de que esse texto ele foi publicado próximo às eleições, às últimas eleições, né, as eleições de 2018. Né? Então, como as fake news muitas vezes são usadas, né, para prejudicar pessoas, ou seja, são notícias falsas, mas não são notícias falsas inocentes, são notícias falsas que tentam gerar algum dano a alguma pessoa e proveito a alguma outra pessoa. Então, como as fake news elas podem prejudicar a imagem de um determinado candidato, isso acaba prejudicando o processo eleitoral e por essa razão as fake news elas são a grande preocupação durante esse período.
É disso que esse parágrafo está tratando. Aí o texto continua. Diante disso, percebe-se que, indubitavelmente, as fake news podem causar sérios prejuízos para os candidatos e partidos, haja vista que podem interferir diretamente na disputa eleitoral que se aproxima, cabendo à Justiça Eleitoral tomar atitudes para frear esse tipo de conteúdo. É nesse momento que surge o embate político-jurídico. Poderia, pois, a divulgação de fake news estar assegurada pela liberdade de expressão prevista constitucionalmente? Então, aqui nesse parágrafo, o texto coloca esse problema. Será que as fake news elas estariam amparadas na liberdade de expressão, já que a Constituição nos garante esse direito da gente falar aquilo que a gente pensa? Será que as fake news elas se enquadrariam como uma categoria de expressão? É disso que o texto vai desenvolver mais adiante. Ele apresenta esse problema e depois ele vai apresentar os seus argumentos para então dizer qual é a sua opinião, seu posicionamento sobre esse impasse. Nesses casos, a proliferação de notícias inverídicas com o manifesto intuito de prejudicar os candidatos e distorcer a opinião pública pode ser caracterizada inclusive como crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Desta forma, não se pode definir como liberdade de expressão ou de imprensa atitudes que resultam em discursos de ódio e crimes propriamente ditos, e sendo assim, estas devem ser veementemente combatidas e punidas pelo poder jurídico. Então, ele vai já responder aqui a pergunta que ele coloca no parágrafo anterior, de se as fake news estariam ou não amparadas pela liberdade de expressão, mostrando que, se você usa uma informação falsa, uma opinião falsa para caluniar, para injuriar ou difamar uma pessoa, isso não é expressão, isso não é um exercício da liberdade de expressão, isso é sim, na realidade, um crime. Porque se você transmite uma informação falsa sobre uma pessoa para caluniá-la, injuriá-la, difamá-la, você está cometendo um crime, que seria o crime contra a honra. Em recente pesquisa, um levantamento realizado por um grupo de pesquisa da USP apontou que, por exemplo, na semana decisiva do impeachment, 3 das 5 notícias mais compartilhadas pelos brasileiros no Facebook eram claramente falsas. Além disso, segundo pesquisa da FGV, constatou-se que os perfis pré-programados, utilizados exclusivamente para proliferação de notícias falsas, foram responsáveis por 20% das interações na rede social Twitter relacionadas à greve geral de 2017. Então aqui ele vai colocar um caso concreto, de como as fake news elas podem mudar a opinião pública das pessoas a respeito de um assunto, como por exemplo no caso aqui do impeachment, da ex-presidente Dilma, quando ele observa que das 5 notícias que eram compartilhadas pelos brasileiros no momento do impeachment, 3 dessas notícias eram falsas. Sendo assim, claramente possível verificar que as fake news, infelizmente, possuem o poder de influenciar diretamente na opinião da população em geral, que na maioria das vezes não conseguem identificar o que é verdadeiro e o que é falso. E o pior, acabam repassando esse tipo de conteúdo. É fato também que as fake news, ao contrário de uma minoria que tenta atrelar essa atitude de liberdade de expressão ou de imprensa, constitui verdadeiramente uma afronta à democracia. Então o texto ele deixa a sua posição sobre essa questão, se as fake news elas de alguma forma estariam amparadas pela liberdade de expressão, e a opinião dele é que não, por 2 motivos. Primeiro que se você divulgar informações falsas sobre uma pessoa, sobre coisas que ela não fez, isso é crime, é um crime contra a honra, e com o intuito, claro, de prejudicar a pessoa e beneficiar outra. E outro dado é que as fake news elas podem mudar a opinião pública sobre uma determinada pessoa, e isso acaba prejudicando o processo democrático, Porque você pode impedir que uma pessoa possa concorrer de maneira justa numa eleição, divulgando notícias falsas sobre ela. Então, as fake news, nessa situação, nesse contexto que é apresentado aqui, representam um grave risco e uma afronta à democracia, como o texto coloca. Então, a posição do texto é que as fake news, elas não respeitam e não estariam adequadas à liberdade de expressão. Por quê? Porque elas são crime, dado o fato de que elas apresentam informações caluniosas, injuriosas e difamatórias. Isso se configura como um crime contra a honra.
O texto motivador 2 vai trazer aqui para nós um gráfico mostrando que brasileiros são os mais preocupados com fake news, alemães os menos. Então, é um dado aqui sobre o quanto nós brasileiros nos preocupamos, né? E aqui ele vai trazer alguns países, né? O Brasil, a Grécia, a França, a Espanha, a Rússia, a China, Estados Unidos, Turquia, Reino Unido e a Alemanha. E desses países, nós somos o país com o maior número de pessoas que se preocupam com as fake news. Esse dado aqui no azul mais forte representa a quantidade de pessoas que se preocupam muito, e a parte com azul mais fraco representa as pessoas que não se preocupam tanto assim, se preocupam apenas um pouco. A gente vai perceber, né, que de um contingente de 92% da população, 71% das pessoas aqui no Brasil entendem que as fake news elas são motivo de preocupação, e 21% acha que é motivo de preocupação, mas não tanto, né? A Grécia, 63%, né, acha que as fake news a gente deve se preocupar bastante com elas, e 24% acha que não deve se preocupar muito. E a França, né, vai dizer que 59% da população acha que deve se preocupar muito com as fake news, e 28% vai dizer que não deve se preocupar tanto. E logo ali na última posição está a Alemanha, né? 14% das pessoas acham que deve se preocupar muito, e 33% acham que deve se preocupar pouco, né? Então aqui no Brasil, esse dado mostra que a população brasileira ela tem consciência do quanto as fake news são preocupantes, né? Do quanto as fake news elas são perigosas, são prejudiciais, e por essa razão nós devemos estar muito atentos a elas. E esse outro texto aqui, o texto motivador 3, é uma charge, né? Tem aqui o título fake news, e a gente lê o seguinte, né? Ontem foi 1º de abril, mas o pai nem percebeu, porque ele se informa apenas pelas redes sociais. Ou seja, a vida dele é um eterno 1º de abril. Essa charge aqui é muito interessante, pessoal, porque ela apresenta para nós aqui um dado que foi mencionado naquele texto, que é a questão das redes sociais. Qual é o caminho em que essas fake news mais são propagadas? É por meio das redes sociais. Então, as redes sociais, como o texto fala, é uma faca de 2 gumes. Ela tem um lado positivo, porque permite que a gente possa se comunicar rapidamente com um grande número de pessoas, porém ela também é um dado negativo, porque ela permite que notícias falsas também se espalhem muito rápido. E aqui ele coloca que o espaço onde essas fake news se espalham, ou seja, essas notícias falsas se espalham, são nas redes sociais. Isso é um dado que muitas pessoas elas não mais se informam por meio de um jornal, de uma revista, de um telejornal. Elas procuram informação pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Ou seja, hoje em dia existem muitas pessoas que se informam pelas redes sociais, ao invés de buscarem uma fonte autêntica, ou seja, uma fonte mesmo da imprensa. E essas redes sociais, elas permitem que muita notícia falsa seja divulgada. E é por essa razão que, se você se informa apenas pelas redes sociais, se você não procura ver o que é que fontes de informação autênticas como jornais, revistas, rádio estão falando sobre aquele assunto, você corre o risco de estar acreditando numa notícia falsa, ou seja, numa fake news. Então, o que é que a gente vai fazer agora, né? A partir da análise dos textos motivadores apresentados, elabora um texto dissertativo argumentativo na modalidade padrão da língua portuguesa sobre o tema as fake news e a liberdade de expressão. Então, esse aqui é o tema da redação de hoje. Lembre-se de apresentar proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, ao final do texto, você vai dizer o que é que deve ser feito, né? Então, aqui nesse caso, qual é a questão, né? As fake news, elas representam algum risco à liberdade de expressão? Ou as fake news, elas estão amparadas pela liberdade de expressão? É sobre isso que vocês vão discutir. E, a depender da sua opinião sobre o assunto, vocês vão dar uma proposta para resolver esse problema, né? Ou seja, por exemplo, se for entendido que as fake news ela agride a liberdade de expressão, então o que é que pode ser feito para combater essas fake news? Além disso, no final aqui dessa apresentação, a gente vai assistir a um vídeo que vai trazer para nós mais algumas informações para a gente ter mais conteúdo, ter mais condição para elaborar uma redação com maior qualidade. Então, vocês vão assistir agora essa videoaula,
né? E em seguida, essa videoaula, vocês vão assistir agora o vídeo com mais algumas informações sobre o tema que a gente discutiu na reunião. Tira as dúvidas que vocês ainda possam ter sobre esse tema ou sobre a produção do texto dissertativo argumentativo. Olá, meninas e meninos, tudo bom? Está começando mais um episódio do Redação Nota 1000. A cada episódio, abordamos um tema diferente. O de hoje é um assunto que está bombando: os efeitos das fake news na sociedade brasileira contemporânea. Aproveite para se inscrever no canal e não perder nenhum assunto novo que colocamos por aqui. Vai rolar um cupom de desconto para você assinar um dos nossos planos naquele precinho que a gente ama. Basta conferir no link que irá aparecer no final do vídeo, beleza? Também não esquece de baixar a redação exemplar que vamos citar aqui neste episódio. Tá na hora de partir para a primeira etapa da produção de um texto dissertativo argumentativo: o fluxo de ideias. Apesar do nome diferentão, essa etapa não tem nada demais. É apenas um momento em que você irá reunir as informações sobre o assunto tratado no enunciado, sem neura, sem medo. Leia com muita calma o tema da redação para ter certeza que você vai entender totalmente o que os corretores esperam do seu texto. Consulte também os materiais da coletânea de apoio para extrair mais dados que fortaleçam a sua argumentação. Notícias também são um super trunfo para o desenvolvimento da sua dissertação, sabia? Acompanhar o que está acontecendo no nosso país mostra que você é um candidato antenado nas atualidades, principalmente quando é um assunto que está em muita evidência na mídia. Se liga nessas manchetes que selecionamos. Só não vai sair jogando loucamente essas informações no seu texto. Um bom candidato transforma os dados em argumentos e os organiza em uma dissertação argumentativa bem feita. E assim começa a nossa segunda etapa do processo: a contextualização. Este é o momento de introduzir para o seu leitor que negócio é esse de fake news. Além disso, estamos tratando de uma dissertação argumentativa, né? Logo, você precisa argumentar em prol de um ponto de vista. Esta é a nossa famigerada tese. Aproveitamos para apresentar o tema com um contexto norte-americano, quando surgiram muitas fake news durante a eleição para presidente em 2016. Mas olha só, além de explicarmos o assunto, também deixamos claro que as fake news são um problema e que algo precisa ser feito. E é exatamente isso que você fará nos próximos parágrafos do seu texto. Tanto é que começamos a nossa terceira etapa, a estruturação. Aqui é o momento de elencar seus argumentos. Não tem muito segredo. O conteúdo você já tem. Lembra que a gente coletou dado pra caramba no fluxo de ideias? É isso. Então, simbora, coragem, fé. Fizemos questão de ressaltar o uso da internet como um traço marcante do comportamento da sociedade brasileira. É ótimo poder contar com a facilidade de acesso à informação possibilitada pelo digital. Porém, tudo que vem em excesso é nocivo. Mas se fosse só para escrever 5 linhas de argumentação, era mole, né? O volume de notícias falsas veiculadas no âmbito digital foi tamanho que foi preciso criar métodos para tentar frear o compartilhamento desses conteúdos. Lá no fluxo de ideias, demos alguns desses exemplos de medidas paliativas. Mas, como não somos bobos nem nada, aproveitamos também para reforçar este nosso argumento. O volume de fake news no âmbito brasileiro é tão grande que um novo segmento do jornalismo surgiu só para avaliar a veracidade dessas informações. Agora que você já defendeu sua tese com argumentos irrefutáveis, está na hora de finalizar com chave de ouro a nossa redação. Seguinte, toda redação estilo Enem pede que os candidatos apresentem uma proposta de intervenção. Não se assusta com esse nome, é apenas o jeito como a banca chama aquelas sugestões que você irá fazer para atenuar o problema. Como o tema da redação pede especificamente para pensarmos no contexto brasileiro, focamos em criar medidas vinculadas à nossa realidade. Fomos bem diretos, né? Isso porque falta bem pouquinho para finalizarmos nosso texto. Não é como se sobrassem mais 25 linhas para você adicionar novas informações. Então, seja sucinto nas suas proposições que vai ser sucesso. Mas espera lá que ainda não acabamos. Queremos ter certeza que esse 1000 vai aparecer lá na sua média final do Enem. Dá para usarmos alguns recursos para fazer seu texto se destacar aos olhos dos corretores. Um deles é o recurso de autoridade. Afinal, falar por falar, qualquer pessoa fala, né?
Respaldar seus argumentos com a fala de um especialista no assunto abordado é uma jogada que só os candidatos craques em redação usam ao seu favor. E é exatamente isso que fizemos no nosso modelo de dissertação exemplar. Lembra que falamos que tudo que é demais pode ser veneno lá na nossa contextualização? Convocamos gente de peso para mostrar que isso não é brincadeira e também não é coisa da nossa cabeça. Pois é, você piscou e sua redação nota 1000 ficou pronta. E aí, meus amores, curtiram? Então deixe seu like, comentário para sabermos que o Redação Nota 1000 está te ajudando a estudar. Ah, tem mais! Vocês acharam que a gente não ia fazer a promoção hoje, né? O cupom de desconto que prometemos para assinar um dos nossos planos por um precinho camarada vai aparecer aqui na tela. Além disso, também tem link na descrição para conferir esse texto lindão sobre fake news. Glória a Deus! Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, beijinhos e boa Redação Nota 1000 para vocês.